E para você, mestre, então, como que o jiu-jitsu foi introduzido assim na sua vida, né? Cara, deixa eu voltar aqui no... Que a gente falou de tanto assunto, agora eu vou falar um pouco então, de... eu comecei no jiu-jitsu no Rio de você. Janeiro, tinha 13 anos de idade, e eu queria fazer uma arte marcial, porque é aquela fase de adolescente que você sai da proteção dos seus pais, está na rua, está na praia, está num monte de lugar, e eu queria falar, cara, eu quero me sentir seguro aqui. E aí, eu tenho um irmão mais velho, 3 anos e meio que eu. Irmão mais velho que significa que a gente brigava dia sim, o outro também, né? E obviamente, eu apanhava dele todos os dias. E aí eu entro no karatê primeiro, faço alguns meses de karatê, piora a quantidade de surra que eu tomo do meu irmão. Falei, cara, o karatê não tá funcionando. E aí eu entro no jiu-jitsu. Tinha um amigo na escola que fazia, minha irmã namorava um cara que treinava e tal. E aí ele me ensina os primeiros movimentos, aí eu vou para essa academiazinha pequenininha, que era no Posto 6 ali em Copacabana, e começo a treinar. E rapidamente eu começo a dominar meu irmão. Falei, cara, isso aqui é sensacional, não largo isso aqui nunca mais, né? Ele mais velho ainda? Ele é mais velho, exatamente. Então, tem um conceito de um professor de Harvard chama Clayton Christensen, que é o job to be done, né? É o real motivo pelo qual você contrata um serviço ou compra um produto. O meu provavelmente foi não apanhar mais do meu irmão. Né? Então eu tinha ali achado um caminho, e aí eu fui me desenvolvendo. Essa academiazinha fechou, eu mudei para o Jacaré, que eu estava atrás da minha casa. Eu fui dando um monte de sortes, na verdade, né? Porque o Jacaré tinha acabado de voltar para o jiu-jitsu de um luto da morte do Hollis. E aí ele monta uma academia, cara, 2 quadras da minha casa. E estou exatamente nesse momento, 14, 15 anos. Então foi um monte de coincidências, assim. E aí eu comecei a competir, eu sempre competi em todos os esportes que eu fiz, né? Joguei tênis, joguei vôlei, joguei futebol, fiz tudo que tinha para fazer. E é engraçado como essa experiência de ter jogado esportes coletivos me ajudou no esporte individual. Porque eu sempre tive um senso de time acima do meu resultado individual. E talvez se eu não tivesse esse entendimento, a aliança não existiria como ela é hoje. Né? O time sempre esteve à frente. Estar junto sempre foi mais importante. Você fala para a sua liderança? Assim? A gente teve muitos momentos, né, nesses mais de 30 anos de aliança, das pessoas chegarem para mim e falarem, cara, faz o teu, entendeu? Pô, você é o campeão, você que tem o melhor nome, você é mais conhecido, você não sei o quê. Eu falava, não. O sentido para mim de estar junto com o meu professor, de estar junto com o meu time, é maior do que, às vezes, a desilusão de você não conseguir colocar a sua vontade num determinado momento. Né? Eu fui vencido dentro do processo muitas vezes com as minhas ideias e eu tinha situações que eu voltava para casa, rabinho entre as pernas, e tá bom, vamos tentar de novo em outro momento, né? É engraçado, porque o que a gente tinha de sonho para a Aliança, eu lembro de eu ter apresentado um esboço do que eu achava que era uma ideia e tal, e eu só consegui realizar isso mais de 10 anos depois. Depois de ter montado? Depois de ter tido essa ideia de como eu achava que deveria funcionar uma associação de jiu-jitsu e tal. E eu só consegui implementar 10 anos depois. Mas isso não me fez sair da aliança. Eu entendia que era um processo. Para sair também se torna impossível o plano, né? Ali ainda tem uma chance. Então eu vou ficar aqui porque isso que é importante para mim. Então acho que esse senso do grupo, esse senso do coletivo, veio um pouco dos esportes individuais, dos esportes coletivos e dessas experiências. Então, quando a gente fala de novo, voltando lá no primeiro assunto que a gente falou da dedicação e de fazer uma coisa só, e do hiperfoco nas 10.000 horas e tal, talvez se você tiver uma experiência fora desse ambiente que te obriga a ser egoísta, que é o indivíduo campeão único, isso te dê uma visão um pouco mais generalista, vamos dizer. E eu acho que isso me ajudou muito na minha trajetória. Né? Isso me permitiu
aceitar algumas coisas e entender que você precisa sempre compor, né? Que sozinho, de fato, você não consegue fazer muita coisa. E eu acho que as pessoas, principalmente os atletas, lutadores, indivíduos, né, com ego gigante, têm muita dificuldade. Né? E às vezes a carreira acaba, o tempo passa e você vai ficar esquecido na história porque você não compôs, você não dividiu, você não trouxe gente junto, né? Então, acho que isso é uma coisa importante das pessoas entenderem. E é legal você falar isso também da sua liderança, né? Também do seu senso coletivo. Para falar também da história da Aliança, porque apesar que já aconteceu alguns quebras, né, na Aliança, alguns acham que é normal, tudo que cresce, né, dividir um pouco ali, mas eu acho que é a única equipe que mantém até hoje tantos campeões. Então tem o Bernardo, o Lepre, o Lang, Cobrinha, Marcelinho Peinaldo, Garcia. né? A gente teve o racha de 2001, que é o racha da Aliança, né? Quando saíram basicamente todos os nossos faixas pretas. Né? Era Leozinho, Tererê, né? Essa turma toda, Comprido, Temer, né? Comprido, todo mundo saiu naquele momento ali. Aquele momento foi um momento difícil pra gente, né? Assim, e a gente reestruturou de novo com uma ideia de falar, cara, a história de olhar no espelho e na janela. Eu falei, pô, o que eu errei nesse processo? Porque ficar falando do que os outros erraram, eu posso falar aqui uma lista de coisas que eu entendia que não eram corretas, mas isso vai me levar aonde? Né? O que eu deveria fazer diferente para que isso não acontecesse mais? E a gente foi criando, a Aliança foi, né, se reconstruindo com a ideia de que a gente precisava ser uma plataforma de oportunidade, né? Que a gente tinha que talvez ser mais flexível, né, e menos duro na lida com esses atletas, né, e criar as oportunidades para que eles pudessem também brilhar. E eu entendo que essa primeira turma, ela olhava para o mercado, para o jiu-jitsu, e falava, cara, não tem para onde ir, os caras estão em cima de mim aqui. Pô, o Fábio que vai pegar a oportunidade, o Jacaré que vai pegar a oportunidade, o Gico que vai pegar a oportunidade. Eles não viam, a gente não contava, porque a gente também não sabia, não é porque a gente não queria contar, mas a gente não tinha essa visão. E aí aquilo virou uma panela de pressão. E aí cada um, pelo seu motivo, pela sua forma de fazer, né, decidiu seguir o próprio caminho. Quando a gente constrói de novo, a gente constrói com essa preocupação. Isso evita que existam dissidências? Claro que não. As pessoas têm pensamentos diferentes, né, e desejos e vontades. E, enfim, cada um tem a sua liberdade de fazer o que achar que tem que fazer. Mas a gente minimizou muito, né, as saídas. A gente teve poucos atletas que saíram depois disso. E a maioria, de certa maneira, ainda está no barco, mesmo que não ativa, mesmo que já parada, mas não se desligou do grupo, não se desligou da Aliança, que são nossos representantes, né? E isso não quer dizer que não existam pensamentos divergentes, que não tenha... Mas a gente tem um ideal, e esse é o nosso ideal dos fundadores, né? A gente, desde sempre, a gente está aqui, eu, Jacaré e Gigi, a gente tem mais de 40 anos de amizade, a gente tem mais de 40 anos fazendo a mesma coisa juntos. Imagina, uma vida, né? Imagina quantas divergências e pensamentos diferentes a gente já teve, trilhares. É normal, né? É normal. Né? Mas existe valores que nunca foram cruzados, né? Tem linhas que nunca são cruzadas. Então, o Jacaré é o nosso mestre. Então, ou eu ganho dele no convencimento, ou eu perco. Não tem outra opção. Né? Então, eu tenho que ter argumento para convencer ele de que a minha teoria deveria ser colocada em prática. Né? Teve vezes que eu não consegui convencê-lo. Aí tudo bem, eu recuei, esperei um novo momento. Né? Tem coisas que não vou brigar com o Gigi por nenhuma questão, entendeu? Então, tem questão financeira, vamos resolver, cara. Não tem, é impossível da gente brigar por causa disso. Então a gente foi passando todos esses anos e a gente foi se fortalecendo. Né? Tem poucas questões hoje que a gente é desalinhado, muito poucas. Acho que, sei lá, não saberia nem dizer se tem.
né? Então a gente construiu uma relação muito forte. E isso, obviamente, reverbera para quem está embaixo, né? As gerações dos meus alunos, dos alunos do Jiu-Jitsu, dos alunos do Jacaré. Todo mundo entende que existe um valor por trás disso tudo muito maior, né? Eu acho que isso torna a nossa equipe mais sólida, né? E a gente vem fazendo isso aí há mais de 30 anos e estamos aí ainda. Isso que você acredita que seja, então, um diferencial da equipe Aliança? Um dos diferenciais? Eu acho que é. Eu acho que, no fundo, a gente tem... Se você pegar as escolas mais tradicionais, que têm mais tempo, né? A Gracie Barra é uma escola que tem bastante tempo, mas é um cara, né? É o Carlinhos. Quer dizer, ele que dá o rumo, né? E ele tem lá os soldados dele ali, né? Que fazem a coisa acontecer e tal. Mas existe uma liderança. E acaba sendo mais fácil, né? Tem a Nova União, que tem o Dedé e o Del ali, que também estão juntos há bastante tempo. Eu acho isso muito importante. Acho que devia ser muito valorizado. A gente valoriza a nossa história demais por causa disso, né? E as pessoas que vão se separando vão ficando menores, né? Você divide o tempo inteiro, você vai ficando sempre pequeno. E aí chega uma hora que você não tem mais aquela força, aquele ímpeto que você tinha. E aí você não tem ninguém do teu lado. E essa que é a hora da conta, que eu acho que as pessoas, muitas vezes, nas decisões do que eu quero agora, elas não enxergam, sabe? Mas, enfim, é a vida, né? Você escolhe o caminho e você precisa ter accountability, né? Você precisa pagar o preço, seja ele qual for. Cada escolha tem a sua consequência, né? Sim, e eu não estou dizendo que as nossas escolhas tenham sido sempre as certas, né? Eu acho que a gente teve muitos aprendizados no caminho, mas a gente sempre pagou o preço por eles, né? Então, se eu escolhi um negócio errado lá atrás e a conta veio, é isso aí. Eu estou disposto a pagar sem nenhum problema, sem nenhum chororô. Vamos lá, e a vida é essa, entendeu? É igual você falou, né? Aconteceu primeiro e aí vocês reviram, né? Onde a gente pode estar errando, o que a gente pode fazer para melhorar. E não é à toa que realmente ajudou, né? Eu acho que o problema é quando você insiste no erro, né? Porque é claro que eu poderia botar toda a culpa do outro lado e seguir minha vida achando que eu sou o cara mais correto do mundo e que eu não cometi erro nenhum, que toda a culpa é dos outros. Isso não está muito no meu perfil, na minha personalidade. Eu acho isso uma postura que impede a sua evolução e o seu desenvolvimento. Acho que sempre tem como você fazer melhor. Então, eu fiz não foi fácil, assim, mas eu fiz a análise e falei, cara, eu acho que a gente errou aqui não propositalmente em muitos aspectos, mas o fato é que essa era uma visão muito fácil do outro lado ter nossa, da liderança. E eu acho que a gente não cuidou disso. Então, como é que a gente cuida disso? Como é que a gente conta quais são os nossos planos? Como é que a gente conta? Hoje a gente conta para todo mundo. O pessoal do escritório, todo mundo sabe onde é que a gente quer chegar, o que a gente quer fazer, que tamanho que a gente quer ter. Se quiser estar nesse barco, vem nesse barco sabendo quais são as oportunidades que, de repente, vão aparecer lá na frente. Agora, se você não conta nada, você deixa as pessoas ficarem criando os fantasmas. Né? E aí, de repente, a pessoa explode, você não sabe nem por quê, mas você nunca dividiu qual era o... Aí você fala, pô, eu tinha um plano pro Natan super legal, mas ele foi embora. Mas você contou o plano? Você nunca contou. Então ele não sabia que você tinha um plano para ele. E aí as coisas desandam muitas vezes por isso, né? Então acho que a gente tem que dividir os nossos planos, dividir o sucesso, né? E ambição, né? Quando a coisa der errada, eu falo, cara, paciência, a vida é assim mesmo, vamos embora, vamos melhorar. Divide também, né? Divide também. Verdade. E, Mary, como é que foram as suas primeiras assim, competições? Já foram vitoriosas? Como é que foram na época, né? Você competiu de todas as faixas coloridas? Eu competi em tudo. Obviamente, a gente tinha uma quantidade de campeonatos muito menor do que tem hoje, né? Hoje você pega um faixa azul aí, o cara luta todo final de semana, se ele quiser, né? A gente tinha muito menos campeonatos no ano. Mas a partir do momento que eu comecei a lutar, eu lutava tudo, lutava peso absoluto de tudo.
faixa azul, de faixa roxa, de faixa marrom, de preta. Fui lutando até eu entendia muito claramente que eu tinha uma janela, né? Que eu tinha que aproveitar aquele meu tempo como competidor da melhor forma possível. Né? E eu fui entendendo que a competição me ensinava um monte de lições, né? Então, eu sempre fui muito presente assim, na minha geração. Eu tive presente em todos os campeonatos. Assim, né? Eu comecei a competir em mundial, eu já tinha 7 anos de preta, né? Porque os mundiais começaram em 96, eu ganhei a preta em 89. Caramba. Então eu já era um veterano na faixa preta quando os campeonatos mundiais começaram. Né? Eu lutei 6 edições de mundial, fiz 6 finais, ganhei 4, perdi 2. E aí entendi que já tinha realmente chegado no meu ponto que eu precisava cuidar da transição, que aquilo já não me preenchia mais. Né? Eu poderia ter lutado mais um pouco, talvez, mas eu já achei que não tinha benefício, que eu ia gastar mais tempo do que eu ia colher de resultado, e eu, no limite, ia deixar de cuidar do que eu deveria cuidar, que era a estruturação da minha academia e a continuidade da aliança e tal. E aí eu... Até qual idade você lutou de adulto? Meu último de adulto com 31. Novo, né? E aí eu lutei de Master até 39. Aí eu voltei a lutar de adulto com 40. Eu lutei um europeu com 40. Que eu fechei com o Bernardão a final. Pô, voltou em grande estilo, né? Voltei bem, ele me ajudou, né? O Bernardão me ajudou do outro lado. Mas aí era uma época já que a gente estava reconstruindo o time, né? Então, eu treinava com os garotos todos os dias. Então, foi essa época, 2008, 2007, 2008, 2009, 2010. O time estava inteiro em São Paulo treinando. Né? Então, era Bernardo, Léo Nogueira, Michael, Cobrinha, estava todo mundo aí. Marcelinho tinha acabado de sair para Nova York. Serginho Moraes, Tarsis, Peinado. Era um dream team. Os maiores campeões do mesmo lugar. Todo mundo treinando, Lucas Lepp, todo mundo treinando ao mesmo tempo. E eu treinava com eles todos os dias. E obviamente, eu estava em forma, estava bem. E eu falei, quer saber? Eu vou lutar mais um de adulto. Né? E aí lutei. Mas foi realmente essa reconstrução do time, né? E o time era muito mais importante do que eu ganhar um campeonato para mim, né? Era muito mais para estar com eles no front lá. E essa época era engraçada, porque talvez tenha sido a época que eu mais dei aula na vida. Eu dava 12 aulas por dia. Caramba. Entre aulas particulares e coletivas. Caramba, 12 aulas, bastante. Eu começava às 7 da manhã, fazia 7, 7h45, 7h45, 8h30, 8h30, 9h15, 9h15, 10, 10, 10h45, 10h45, 11h30. Aí eu descansava meia hora, chegava a turma do meio-dia, que era essa turma que a gente falou agora. A gente treinava de meio-dia às 2h. Aí eu almoçava, dava um power napzinho de 40 minutos, voltava, dava aula 4h30, 5h15, 5h15, 6h, entrava às coletivas. Ia até às 9h30. Todo dia, muitos anos. Coisa. Então, assim, era um esforço treinar com eles todo dia com essa carga de aula. Mas eu sabia que eu estava construindo um negócio muito importante, que era uma cultura da academia e, ao mesmo tempo, era o suporte que eu precisava dar de exemplo para os meus atletas. E eu acho que isso foi feito de uma forma que o resultado dessa turma que estava lá, cara, é quase que 100% de acerto, sabe? Todos esses caras estão encaminhados, todo mundo está ali, hoje vive do jiu-jitsu, vive bem, está, de certa maneira, colocado no mercado, porque eu acho que eles tiveram bons exemplos ali dentro, né? E essa cultura, ela permanece na academia até os dias de hoje, né? Foi um momento importante de construção.